Leônidas da Silva era filho de Dona Maria e do senhor Manuel, e na infância era torcedor do Fluminense. Encantado que foi com o grande time tricolor campeão carioca em 1917, 18 e 19. Conhecido como Diamante Negro ou Homem Borracha, Leônidas da Silva começou sua carreira em 1923 no infantil do São Cristóvão do Rio. Em 1929, passou a jogar pelo Sírio-Libanês Futebol Clube e no mesmo ano disputou o campeonato da Liga Brasileira pelo Sul-América Futebol Clube, sagrando-se campeão. Ainda em 1929, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, onde estreou fazendo 2 gols. Em 1931, passou a atuar pelo Bom Sucesso Futebol Clube, onde ficou até o final de 1932, tendo sido convocado diversas vezes para a seleção estadual, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais em 1931. Como curiosidade, do Bom Sucesso, Leônidas jogava também basquete e ajudou o clube a conquistar o campeonato. Em 1933, foi jogar no Peñarol do Uruguai, onde ajudou o clube a conquistar o vice-campeonato. No ano seguinte, retornou ao Brasil para jogar pelo Vasco da Gama, o qual ajudou a ganhar o Campeonato Carioca de 1934. A sua primeira competição importante com a camisa da seleção foi a Copa do Mundo, em 1934, na Itália. O Brasil fez uma péssima campanha, perdendo o jogo na estreia e sendo eliminado, mas Leônidas marcou o único gol do Brasil na competição. Em 1935, mudou novamente de clube, indo atuar no Botafogo, onde conquistou o bicampeonato carioca, e no ano seguinte, em 1936, pelo Flamengo, chegou ao tricampeonato estadual, por 3 equipes diferentes. No Flamengo, consolidou sua imagem como ídolo nacional e ajudou a combater o preconceito, sendo um dos primeiros jogadores negros a jogar pelo clube. Em 1938, foi artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols, incluindo 3 marcados contra a Polônia. O Brasil conseguiu a sua melhor participação em mundiais até então, ficando com a 3ª colocação. Posteriormente, Leônidas foi escolhido o melhor jogador do Mundial. Em 1942, transferiu-se para São Paulo e atuou no São Paulo Futebol Clube. Foi 5 vezes campeão paulista, tornando-se um dos maiores ídolos da história de São Paulo, sendo homenageado no Museu do Clube com uma réplica de uma bicicleta que ele executou. Na década de 40, devido à Segunda Guerra Mundial, os mundiais realizados em 1942 e 1946 foram cancelados, prejudicando erroneamente jogadores como Leônidas, que não tiveram a oportunidade de se tornar conhecidos e reconhecidos mundialmente. Depois de abandonar os gramados, em 1951, ainda continuou ligado ao esporte. Foi dirigente do São Paulo e logo depois virou comentarista esportivo, sendo considerado por muitos um comentarista direto, duro e polêmico. Chegou a ganhar 7 troféus Joquete Pinto, e sua carreira de radialista teve que ser interrompida em 1974 devido à doença do mal de Alzheimer. Durante 30 anos ele viveu em uma casa para tratamentos de idosos em São Paulo até morrer, em 24 de janeiro de 2004, por causa de complicações relacionadas à sua doença. Sua esposa e fiel companheira, Albertina Santos, foi quem cuidou dele até seus últimos dias. Leônidas recebeu crédito por ter inventado a bicicleta. Ele mesmo se autoproclamava o inventor da plástica jogada. Alguns afirmam ter sido criada por um outro jogador brasileiro, Petronílio de Brito, e que Leônidas apenas a teria aperfeiçoado. A primeira vez que Leônidas executou essa jogada foi em 24 de abril de 1932, em uma partida entre Bom Sucesso e Carioca, com vitória do Bom Sucesso por 5-2. Já pelo Flamengo, realizou a jogada somente uma vez, em 1939, contra o Independiente da Argentina, que ficou muito famosa na época. Pelo São Paulo, ele realizou a jogada em 2 oportunidades. A primeira em 14 de junho de 1942 contra o Palestra Itália, na derrota por 2-1. E a mais famosa de todas, em 13 de novembro
de 1948 contra o Juventus na goleada por 8-0. A jogada ficou imortalizada pela mais famosa foto do jogador. Na Copa do Mundo de 1938, ele também realizou a jogada, para espanto dos torcedores, e o gol foi anulado pelo juiz que desconhecia a técnica. O apelido de Diamante Negro foi dado pelo jornalista francês Raymond Tourmagin, da revista Paris Match, maravilhado pela habilidade e cor da pele do brasileiro. Já o apelido de Homem Borracha, também dado pelo mesmo jornalista, foi devido à sua elasticidade. Anos mais tarde, a empresa Lacta homenageou criando o chocolate Diamante Negro, que é vendido até hoje. A empresa só pagou 2 contos de réis na época, sendo que Leônidas nunca cobrou nada pelo uso da marca. A derrota do Brasil na semifinal da Copa de 1938 para a campeã Itália provocou controvérsias na época. Leônidas não atuou devido a uma lesão, porém o técnico da seleção na época, Ademar Pimenta, foi injustamente acusado de ter menosprezado a Itália, poupando Leônidas para a final. Na verdade, o matador não tinha condições de jogo, como ficou comprovado depois. Ainda em consequência dessa derrota, o reserva de Leônidas, o jogador Nijinho, declarou em 1958 que Leônidas teria forjado sua contusão para não atuar, devido a um suposto pagamento do ditador italiano, o fascista Benito Mussolini. Leônidas acabou processando-o por calúnia e venceu nos tribunais. Em 1942, em sua chegada a São Paulo, o atleta foi recebido por aproximadamente 10.000 pessoas na estação de trem da Luz.